Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do site Entrefios, uma produção dos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, UFC. Meu nome é Maria Clara e nesta sexta-feira, dia 10 de junho, estarei acompanhada pelos entrevistadores Débora Dias, Carísia Marques e Murizete Cavalcante. Hoje, nosso entrevistado será um jornalista que atuou durante muitos anos dentro do Sistema Verdes Mares de Comunicação e que recentemente está de saída para trabalhar no Grupo TV Cidade, o jornalista Luiz Esteves. Seja bem-vindo, Luiz. Eu já gostaria de começar perguntando a respeito dessa sua saída do Sistema de TV Verdes Mares, afinal foram 16 anos de atuação e eu gostaria de saber o porquê dessa mudança tão súbita de emissora. Primeiro eu queria agradecer o convite, muito obrigado. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês nesse momento, para essa troca de experiências, para esse bate-papo. Segundo, dizer que assim, a TV Verdes Mares para mim foi importante na minha carreira, né? Eu saio de lá com um coração cheio de gratidão, assim. Sou muito grato. Se hoje sou quem eu sou conhecido da forma que sou, devo muito à TV Verdes Mares, né? Mas eu entendi que era chegado o momento, né? O ciclo ali na TV Verdes Mares tinha encerrado e eu sou um profissional inquieto, fico tentando fazer coisas novas e buscar novas formas de linguagem também. E aí surgiu o convite da TV Cidade e eu aceitei, né, para um novo momento de um programa que já existe lá, né? Esse programa vai passar por uma reformulação e eu devo estrear até o fim do mês. Mas eu estava conversando essa semana com um amigo sobre isso, assim, se a gente abre o LinkedIn, por exemplo, a gente vê todos os dias, né? É a dinâmica do mercado, é assim, as coisas acontecem dessa forma. Tem gente saindo, tem gente chegando nas empresas, isso é muito corriqueiro. A diferença é que na televisão, a televisão por ser um canhão, você tem, né, um alcance gigantesco, você chega na casa de milhares de cearenses todos os dias, as pessoas se acostumam, né? Se acostumam com você, com a forma como você se comunica, né? Criam uma intimidade e então há esse costume, né? Então tem gente que fica, por quê? Não sei o quê, vou sentir saudade. Mas tudo é uma questão de tempo. Luiz, existem várias emissoras de TV aqui no estado do Ceará. Por que exatamente a escolha pela TV Cidade? Eu recebi um convite, né? Recebi um convite para apresentar um programa, que é uma franquia nacional, um programa que faz sucesso, incomoda a TV Globo em várias praças, como em Goiás, como no Espírito Santo, como em Salvador. E aqui no Ceará também, então eu me senti também com esse, assim, desafiado, né, a fazer parte dessa família e produzir um conteúdo que o cearense também se identifique, né? É o que eu já vinha fazendo, né, e que a gente quer continuar nesse novo momento, nessa nova fase da minha carreira. Certo, Luiz. O CETV ele é bastante conhecido por ser um programa que possui uma linguagem mais popular e possibilita essa interação com o público. E eu gostaria de saber se a ideia é levar esse perfil, manter esse perfil no próximo programa que você irá atuar. Assim, se a gente for analisar, historicamente, a TV Cidade sempre teve uma comunicação mais popular, né, mais próxima do povo, das classes menos favorecidas, né, das classes CDE, né. Eu acho que sempre a TV Cidade sempre comunicou mais e de forma mais eficiente com esse público, né. E a gente, nos últimos anos, vinha tentando no CTV dar exatamente essa pegada mais popular, né, essa linguagem mais popular. Então, quando eu cheguei à TV Cidade, uma das coisas que me foi dita, assim, que eu realmente concordei e passei a reproduzir, é que eu já fazia, em outra emissora, muito da linguagem que era própria da TV Cidade, né? Na verdade, eu tô chegando num ambiente, num local de trabalho em que isso é extremamente comum. Isso não foi algo recente, implementado há alguns anos, né? Então,
eu vou, imagino, me sentir até mais à vontade para tocar esse jeito de me comunicar de forma mais popular. O senhor mudou de emissora e falou um pouco disso anteriormente, mas como é que estão as suas expectativas agora, de agora em diante na sua carreira? Eu estou doido para trabalhar, a voltar a fazer o que eu amo fazer, né? Cheio de expectativa, a gente está aos poucos, né, começando a conversar para pensar o conteúdo desse programa, que, como eu disse, já existe, né? Ele hoje tem um formato, é a cara do apresentador que hoje está lá apresentando, e eu imagino que daqui para frente a ideia é fazer com que esse mesmo programa tenha um conteúdo que se pareça mais com a minha cara, né? Vai ser uma nova fase, porque cada comunicador, cada apresentador tem um jeito de ser, tem um jeito de se portar, tem um jeito de se comunicar, né? E eu tenho o meu. Então eu imagino a gente está formatando ainda, né? Vocês estão me pegando aqui na semana em que eu nem comecei a trabalhar ainda, né? Assim, de fato. Eu fui apresentado lá, mas eu ainda não comecei a trabalhar de fato. Então a gente ainda está formatando o conteúdo desse programa, mas a ideia é que ele continue, assim como eu fazia recentemente numa outra emissora, que eu continue tocando o coração de muitos cearenses, né? De fazer essa comunicação direta, né? Como o senhor já informou no seu Instagram, foram 16 anos de atuação dentro da Verdes Mares, ocupando diversas funções. Âncora, editor e produtor, que o senhor acredito que exercia ao mesmo tempo. E também teve um tempo que o senhor também atuou como repórter, né? Embora não atuasse mais até o momento presente. Uhum. O senhor tinha predileção por alguma dessas funções e por quê? Bom, são duas coisas distintas, mas elas se complementam. E aí eu vou explicar aqui um pouco mais, né? Eu entrei na Verdes Mares como estagiário, certo? E aí a gente começa a visualizar como é a dinâmica, né? Como é a dinâmica da empresa, como é o comportamento dos colegas, e a partir daí a gente vai construindo a nossa forma de trabalhar. E aí depois fui para a reportagem, e na reportagem eu me descobri uma pessoa que gosta muito de ouvir e gosta muito de gente. Então eu gostava de escutar as pessoas, conversar com as pessoas e contar a história das pessoas. Então, durante um tempo, já entre a minha transição da reportagem para a apresentação, eu fazia muita reportagem do que a gente chama de comportamento, que era exatamente ouvir as pessoas e a partir dali fazer uma reportagem sobre isso, ou então crônicas da cidade, né? E eu gostava muito, me identificava muito, né? Tanto que logo quando eu comecei a apresentar, oficialmente, lá na casa, né? Eu era meio apresentador, meio repórter, porque a ideia ali, lá em 2009, quando o CATV estreou, o diretor de jornalismo à época, ele estava atrás de uma pessoa exatamente assim, que pudesse ser apresentador e repórter ao mesmo tempo. E por quê? Porque um dia eu estava no estúdio, no outro dia eu estava na rua, fazendo o quadro Meu Bairro na TV, que me projetou, que foi de fato, até hoje as pessoas têm essa memória afetiva do Meu Bairro na TV na época que eu apresentava. Então eu contava a história dos bairros e dava voz às pessoas para elas lutarem por melhorias, né, nos seus espaços, nas suas comunidades, nas favelas, né, nos bairros daqui da capital. E o interessante foi que eu levei um pouco dessa minha observação da rua, do diálogo com as pessoas, para dentro do estúdio. Então, eu passei a fazer uma apresentação mais conversada. E eu acho que isso também gerou mais identificação com o público, né? E a partir do momento em que a gente deixou um pouco o texto de lado, porque até então, não sei se quem está acompanhando a gente sabe, mas imagino a maioria deve ser estudante de jornalismo, a gente escreve o texto para falar, né? Quase sempre é assim, na televisão costuma ser assim. A gente tem esse texto mediado. E a partir do momento que a gente deixou
um pouco o texto de lado e passou a usar mais o improviso, aflorou em mim toda a minha cearensidade. Então, eu sou uma pessoa do interior, vivi durante metade da minha adolescência ali com meus avós, com a minha avó, com meu avô. Então, assim, eu escutava muito expressões, né, falas comuns de pessoas mesmo do interior, e aí aquilo fazia parte já do meu dia a dia, e com o improviso foi sendo externado e as pessoas passaram a se identificar. Foi muito interessante isso. Então, eu acho que é muito importante para um apresentador passar pelos outros setores dentro da emissora, sabe? De entender um pouco da produção, passar pela reportagem, porque isso ajuda. Eu acho que ajuda e muito. Eu acho que deve ser muito complicado para um apresentador que cai de paraquedas na apresentação e não entende um pouco como é essa dinâmica. O que fez você escolher o campo do jornalismo e a querer entrar nesse ramo da comunicação? Eu caí de paraquedas no jornalismo, né? É o que eu sempre costumo falar, porque eu até o segundo ano não sabia o que queria. Fiz um teste vocacional na minha escola e deu comunicação, rádio e TV. À época não tinha o curso de rádio e TV aqui, acho que hoje nem existe mais também. E aí fiz vestibular para publicidade. Fiz um semestre, não gostei e migrei para o jornalismo. Foi quando eu me encontrei. E naquele momento eu tinha muito a ideia de trabalhar com rádio, certo? Sempre achei minha voz bonita, achava que dava certo, poderia dar certo, né? E inclusive meu primeiro estágio não remunerado foi aqui na Rádio Universitária da UFC. Durante 7 meses eu fiquei aqui ajudando o pessoal da assessoria de marketing a produzir o Jornal da Educação. E durante um tempo eu cheguei a apresentar, inclusive. Foi uma experiência muito interessante na minha vida, assim. E enquanto eu estava aqui na Rádio Universitária, apareceu um convite para eu fazer o teste da TV universitária que estava sendo criada pela Unifor. E eu passei no teste também. E aí eu entrei na televisão. Mas até então, eu não tinha interesse de trabalhar na TV, não na frente das câmeras, talvez por trás, mas meu objetivo primeiro era trabalhar com rádio. E nunca acreditei que fosse dar certo, mas deu. E desde então, quando eu passei, né, para esse teste, para fazer parte do casting da TV universitária, eu nunca mais saí da TV. Foi da TV Unifor para Verdes Mares, da Verdes Mares numa rápida passagem para a Rede TV, da Rede TV para Verdes Mares de novo, e agora na TV Cidade. O senhor falou que caiu de paraquedas no jornalismo, mas às vezes a gente recebe uma influência para determinada área e a gente não percebe. Uhum. O senhor acha que teve alguém na sua vida pessoal que acabou influenciando meio que indiretamente a saída para o jornalismo? Sim, meu avô, que morei na casa dele a partir dos 10 anos, meu avô José, Deus o tenha, ele tinha um hábito curioso, um hábito até comum, acho que de pessoas da idade dele e tal, de pessoas mais velhas, que é passar o dia com um rádio, à época AM, né? Ele passava o dia com um radinho de pilha AM ligado, porque o rádio AM sempre teve essa vertente de ser um rádio assim mais informativo, né? Um rádio mais conversado, um rádio de mais jornalismo, né? Agora que se tem, né? Rádios FM 100% notícia, mas à época não se pensava nisso, e era na AM que se ouvia radiojornalismo, né? Então eu tenho uma coisa muito clara, foi no dia da morte dos Mamonas Assassinas, do acidente aéreo na Serra da Cantareira, em que eles morreram, no auge, e a primeira informação que eu tive foi ao acordar, o vovô estava ouvindo no rádio a notícia. Depois foi que eu fui para a televisão e fui ver o que estava acontecendo. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. E eu acho que, eu tenho certeza que o vovô me influenciou nisso, assim. O vovô não chegou nem a me ver formado, ele morreu, eu estava durante o processo de formação. Inclusive recebi a notícia da morte dele num estúdio de rádio da universidade. Eu estava no curso, estava na disciplina de rádio quando eu recebi a notícia de que ele havia falecido. Olha as coincidências, né? Você me fez lembrar disso.
E com certeza eu devo ter ido fazer jornalismo e tentado essa área do rádio por conta dele. Você citou que caiu de paraquedas, só que em algum momento você também citou que se encontrou no jornalismo. Mas eu gostaria de saber se teve algum momento, já sendo jornalista, já depois de formada, se você pensou, não quero isso aqui para minha vida, vou fazer outra coisa. Em momento algum. Em momento algum. Até nos momentos de mais dificuldade, né? Quando a gente pensa assim um pouco na falta de valorização, nos baixos salários, né? Toda a dificuldade de plantão, porque é bem complicado você estar numa família, por exemplo, e descobrir que seus parentes todos estão planejando uma viagem para um feriadão e você não pode se planejar porque você sabe que vai estar trabalhando. É muito complicado, mas em momento algum, assim, obviamente a gente fica ali se lamentando e tal, mas em momento algum eu pensei em desistir ou migrar de área, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, Luiz, você falou da influência do seu avô na sua decisão e tudo mais, mas a sua família apoiou a decisão de ser jornalista? Não. Não, no primeiro momento, não. A vovó dizia assim, você vai ser liso pro resto da vida. Ela meio que preconizou isso, assim, mas... ela queria que eu fosse advogado. Né? E sempre tem, né? Na família sempre tem as pessoas assim que querem se meter na sua carreira, na sua profissão. E eu digo muito, o que eu não queria ser um frustrado, sabe? Então, não, você é servidor público. Será? Não, acho que não é muito meu perfil. Sabe? Então, super respeito a profissão de todas as pessoas, mas eu acho que é preciso ter o mínimo de vocação e vontade, desejo, necessidade e amor pelo que se faz, assim. Porque, no fim das contas, assim, agora na pandemia, né, a gente trabalhando mais, trabalhando com os riscos, porque a gente saía de casa todos os dias, eu, por exemplo, saía de casa todos os dias, não vou me comparar nunca ao médico, ao enfermeiro, alguém que trabalha no hospital, nunca. Mas eu digo assim, a gente acabava que no fim das contas não dava para trabalhar remotamente. Então a gente tinha que se expor, todo dia estava na rua. Com notícias difíceis, em que misturava um pouco do pessoal com o que a gente estava vendo. Quer dizer, eu recebi a notícia de que um tio da minha esposa havia falecido de Covid, e naquele mesmo dia a gente tendo que dar notícia de outras pessoas que haviam falecido. Então, mexendo com o emocional e tudo mais. Mas ainda assim, ali, né? Porque acho que se eu não gostasse, talvez eu tivesse desistido já há algum tempo, né? Já há algum tempo. Dá até mais fluidez, você trabalha com mais vontade, mais tesão, não sei se posso falar isso aqui, mas com mais vontade mesmo, com mais, sabe, ânimo, apesar das dificuldades. Na sua opinião, há algo que lhe desagrade na maneira atual de se fazer jornalismo? Eu acho que a gente tem que se permitir, mas dentro dos limites éticos, eu acho que dentro do que diz também a nossa legislação, sabe? Não gosto e não acho correto, por exemplo, apresentadores populares que ocupam espaços, conseguem comunicar com muitas pessoas, com um discurso que não condiz com o nosso Código Penal, por exemplo, né? Eu acho muito perigoso até. É um pouco daquela história de bandido bom é bandido morto, sabe? A gente precisa ter muito cuidado, muita responsabilidade. Ainda mais quando a gente está falando com pessoas que não, infelizmente, por algum motivo, elas não tiveram acesso à educação, né? Foram impedidas de ter um conhecimento. Então, acho que é preciso ter muita... Mas eu acredito muito, muito mesmo na comunicação popular como uma forma de democratizar o acesso à informação, sabe? Eu durante muito tempo vi o Jornal Nacional com a minha avó. Minha avó chegou só a terceira série do ensino fundamental.
E eu assistia, acompanhava o jornal aqui com ela, e ao fim da reportagem eu virava para ela e perguntava: "Vó, o que foi que a senhora entendeu?" E ela, por muitas vezes, dizia: "Não entendi nada." Então, com o tempo, eu passei a entender que, dependendo do assunto, a gente, para algumas pessoas, precisa mesmo entregar a informação muito mastigada. Para uns vai soar piegas, vai soar estranho, vai soar assim, sei lá, esse cara tá simplificando muito para mim. Mas para outras pessoas aquilo é extremamente importante, sabe? Em algumas situações, a gente chegava a dar a informação, colocava um telefone e segundos depois tinha alguém ligando para a redação porque não tinha entendido o que a gente tinha acabado de falar. Isso é comum. Então a gente precisa ter também isso muito claro, né, na nossa cabeça, assim, que a gente precisa, por vezes, nos utilizarmos assim, de recursos para fazer uma comunicação mais popular, mas o objetivo é fazer com que a informação chegue nas pessoas, elas tenham acesso a elas. Quem trabalha no ramo da comunicação ou em qualquer outra área sempre tem alguma memória relacionada a essa área, a sua trajetória profissional, e com certeza você também tem. E eu gostaria de perguntar se você quer destacar algum desses momentos, alguma memória relacionada à sua trajetória profissional. Vocês pegaram meu ponto fraco, né, que é a memória. Acho que eu tinha que documentar num diário. Hoje fiz isso, hoje fiz aquilo, hoje não sei o quê, para tentar lembrar. Vamos ver aqui. Eu tenho uma memória muito boa, assim, boas lembranças e de um conjunto, de um trabalho do qual fiz parte, que eu acho que me ajudou também a entender um pouco do Ceará, sabe? É uma coisa que às vezes quando a gente chega na redação, que a gente não conhece nem a cidade em que a gente vive, nem o estado que a gente mora. E eu era um pouco assim. Eu tinha, frente a alguns colegas, digamos, a vantagem de, como eu morava em Maranguape, então eu todo dia fazia um percurso muito longo, 33 quilômetros, 30 quilômetros. Então eu passava por muitas áreas, eu passava por baixo da periferia de Fortaleza, que colegas nunca tinham ido antes de começar na reportagem. Então eu tinha um pouco da noção da chamada várias fortalezas que existem dentro de Fortaleza, né? E tinha um pouco dessa vivência do interior. Então eu levei isso para dentro da redação. Eu acho que é extremamente salutar a gente conhecer um pouco, né? Ampliar um pouco a nossa vivência na cidade. E teve um projeto dentro da Verdes Mares, que foi o projeto da Caravana, em que eu visitei todas as regiões do estado do Ceará, todas elas. Eu visitava os 5 maiores municípios, e aí, obviamente, respeitando era a população, tá? Os 5 maiores municípios de cada região, e isso me ajudou a entender um pouco mais do Ceará. Eu lembro, eu nunca tinha ido à Serra da Ibiapaba, nunca tinha ido à Serra Grande, até aquele momento. E eu acordando para fazer o Bom Dia, às 5 horas da manhã, eu acho mais ou menos, era 5h30, era mais ou menos por aí, e vendo a Serração entrar na pousada que a gente estava, aquele nevoeiro, eu disse, meu Deus, eu estou no Ceará, porque até então eu tinha a ideia do Ceará, o quê? Quente, não sei o quê, praia, bababá. E então, para mim aquilo foi um choque. Eu disse, meu Deus, eu não conheço meu estado. Quer dizer, tem uma parte do estado do Ceará que de manhã é frio mesmo, as pessoas saem de casaco, sabe? E tem um nevoeiro entrando dentro de casa. E eu fiquei muito contente, porque eu passei a enxergar, a perceber o estado do Ceará de uma outra forma, né? E esse projeto realmente foi muito marcante para mim. Bom, então, tem algumas situações que a gente passa por alguns vexames e que precisa de um certo jogo de cintura para passar por elas. Quem é jornalista, repórter, no ao vivo principalmente, isso acontece sempre.
Então você já se viu em alguma dessas situações? Vexames assim que você tem que passar por eles. Tem tudo alguns mais. que viraram meme, né, na internet. Tem um de 2009 que, ano a ano, ele volta. Ele ressurge. Alguém publica e aí volta a outras pessoas, né, acabam descobrindo a foto, que é a foto em que eu estou preso, um blazer, ele está todo pregueado com broche, está acinturado com broche, que foi uma época de transição, a gente estava do sentado na bancada 100% ao em pé, a gente estava no processo de transição, então a gente sentava e levantava, em alguns momentos. E até aquele momento ali, era muito comum na televisão o uso de fita gomada, o uso de broche, para fazer esse tipo de coisa, ajuste, é normal. Até porque quase sempre, ou muitas vezes, as roupas são emprestadas, as roupas não são dos apresentadores, né? Naquele caso específico, não. Como eu tenho um corpo estranho, assim, eu sou muito alto e os membros são grandes, então roupa não dá para pegar emprestado, porque quase sempre fica o blazer tem que ajustar, a camisa tem que ajustar. Então era meu aquele blazer ali. Só que era um pouquinho maiorzinho e eu estava mais magro naquele. Aí foi preciso cinturar e ninguém lembrou, nem eu mesmo, ninguém, nem cinegrafista, ninguém. E eu acabei me virando e nessa história bateram uma foto e a foto, vez por outra, ganha o mundo, né? Tem outro episódio também, que é muito... Eu vou aqui fazer a defesa, inclusive, vou fazer aqui, na verdade, o esclarecimento do que de fato aconteceu, que virou meme também, que é a história dos periquitos. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas tem um vídeo dos periquitos, a gente está apresentando o jornal e tal, aí a minha colega começa a falar de apreensão de pássaro silvestre e tal, aí tinha um negócio dos periquitos lá e a gente começa a achar graça e não consegue mais seguir. Precisa, inclusive, chamar repórter rapidamente, porque a gente está numa crise de riso sem tamanho. E até hoje as pessoas acham que é alguma relação com o órgão sexual feminino. Mas não não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. No intervalo, a gente estava vendo a repórter estava no alagamento, e a gente achava que aquela notícia tinha mais relevância do que os passarinhos que tinham sido apreendidos, que toda semana a gente dava. Toda semana tinha uma nota praticamente igual, dizendo que a Polícia Militar Ambiental havia apreendido tantos pássaros, com tanto sei o quê, e a gente dando as espécies dos pássaros. Aí a gente estava no intervalo dizendo, quer ver? Lá vem a nota, a mesma nota de sempre. Vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê, a gente conversando sobre isso. Ora, mais dito e feito. Aí quando começou, e essa minha colega, ela é filha de cearense, mas morou durante muito tempo no Paraná. Então algumas espécies ali, ela não tinha muita também... Então, quando chegou na golinha, ela se engasgou na golinha, depois veio o periquito e pronto. Aí ela não conseguiu mais seguir. E a gente estava tão com essa história na cabeça, de que, por que vamos dar essa nota e tal, não sei o quê, que se tinha uma repórter dando um alagamento. Eu estava numa área alagada, que eu acho que era muito mais urgente a gente mostrar. E acabou virando esse meme horroroso. Bem, durante todos esses anos de jornalismo, até se tornar uma referência, o senhor trabalhou com muitos outros jornalistas e figuras da área da comunicação. Com quem exatamente o senhor pode dizer que, assim, que teve o prazer de trabalhar? Eu tive uma mãezona dentro da redação, o nome dela é Rita Teixeira, ela foi chefe de redação, chefe de produção, era editora-chefe do até então, Jornal do 10. Ela foi muito paciente comigo naquele momento, de pegar na mão e senta aqui, vamos conversar, vou te dar os caminhos. Ela foi gigante, assim. O Perdigão, o Alberto Perdigão, que era apresentador e editor-chefe do Bom Dia também, a época que eu era estagiário, me ensinou muito. Uma jornalista que fazia o Meu Bairro na TV comigo, que virou inclusive minha madrinha de casamento, Ione Igrejas, ela tinha um texto, tem o texto, ela hoje mora em Jaraguá do Sul. Ela tem um texto belíssimo e também me ensinou a levar um pouco de poesia, né, tentar enxergar a poesia nas imagens e levar a poesia para o texto.
Eu tenho um paizão também no jornalismo, que é o Paulo Nóbrega, hoje é chefe da minha esposa. As coincidências, o mundo vai dando voltas e a gente vai se reencontrando, né? Que também foi um paizão para mim. Eu lembro que quando eu entrei na Verdes Mares, eu fui contratado com uma vaga de Sobral. E aí comecei a trabalhar e algumas pessoas foram saindo da Verdes Mares aqui em Fortaleza, né? Porque tem isso, dá uma rotatividade. E aí eu todo dia perguntava para ele, Paulo, cara, quando é que eu vou para Sobral? Vocês vão me dar um tempinho, porque eu preciso me instalar lá. Eu nunca morei só, nunca morei, né, longe da minha família e tal, eu preciso me instalar. Ele disse, vai trabalhar, vai trabalhando. Até que um dia ele se imputou e disse, eu não já disse a você, vá trabalhar, não me pergunte mais isso. Aí eu acabei ficando em Fortaleza. São essas pessoas assim. E, bom, eu tenho um carinho gigante por todos os colegas, porque eu acho que a gente constrói a história junto, sabe? E agora, na minha despedida da Verdes Mares, quando eu pedi o meu desligamento, eu passei 3 horas e meia me despedindo das pessoas, porque eu fui em todos os setores, todos, porque eu acabei fazendo amizade com todos. Então eu fui na engenharia, fui no marketing, fui no administrativo, porque eu acredito muito nisso mesmo. Primeiro que para fazer comunicação, hoje em dia, é até mais fácil, é verdade, né? A gente vê, tem blogueiro, tem não sei o quê, o youtuber que consegue fazer só, né? Mas quem trabalha com televisão, você não consegue trabalhar só, não. Você precisa realmente de uma equipe com compromisso, uma equipe que trabalhe de forma harmoniosa e que todo mundo tenha com um objetivo muito claro, que é dar o melhor para o melhor produto, né? Para o melhor resultado final. Eu acho que eu estou falando demais, né? Eu vou tentar dar respostas mais curtas, tá? Não, tá ótimo. Bom, eu vi que no seu Instagram tem mais de 200 mil seguidores e o conteúdo varia tanto do seu dia a dia, do trabalho, até momentos com a família. Então, como é essa relação entre ser jornalista e, de certo modo, um influenciador digital? Ô, mulher, eu acho isso tão... tão assim... Quando eu entrei nessa rede social específica, né, e depois nas outras, eu sempre tive muito claro assim, na minha cabeça que eu não queria ser o jornalista lá, né? Eu deixava o jornalista para a televisão e nas redes eu ia ser o Luiz, 100% ser humano, digamos assim, né? É o que namora, é o que tem uma esposa, é o que tem a filha, que se relaciona, que tem um time do coração, que torce por ele, que tem suas dificuldades, que tem as suas conquistas. Então eu sempre levei muito para esse lado nas minhas redes sociais, né? E eu acho que isso gera identificação nas pessoas, né? De alguma forma. Tem gente que às vezes duvida, né? Que chega no fim do mês, eu estou num aperto financeiro. Eu acho que trabalho na televisão a gente nada em dinheiro, né? Mas não é, não. E aí, eu acho que acaba gerando de fato essa identificação. Então, não faço questão de levar, assim, obviamente, quando tem alguma coisa, né, um caso mais específico, assim, de grande repercussão, eu acabo, principalmente no Twitter, que dá a oportunidade de escrever, né, eu levo um pouco da discussão. Mas pouco, eu quero nas redes sociais ser o Luiz, digamos, offline. Ou embora no online, né, assim, mas que não estou na TV. Bom, como já foi dito, o senhor é muito ativo nas redes sociais. A gente sabe que esse ambiente virtual propicia, né, um maior contato da pessoa com os fãs, admiradores. Mas também a gente sabe que não exatamente quem segue é um fã ou um admirador, muitas vezes são haters. E eu gostaria de saber como é que o senhor lida com esses haters e as críticas que vêm através do meio online. Quando eu não fresco, eu me calo. Porque eu acho que é assim, a gente tem que, bom, no fim das contas, respeitar. Eu não gosto quando parte para o desrespeito, sabe? Eu nunca bloqueei ninguém, não. As pessoas são até muito respeitosas, sabe? Podem até falar mal e tudo, mas não indo para o campo pessoal, para a agressão assim mesmo específica. Então eu fico de boa, assim, eu recebo, inclusive, as críticas, leio, gosto de ler, até para também
fazer uma análise, né? Depurar o que as pessoas estão comentando, né? Pode ser pertinente, inclusive. Então, eu estou sempre disposto a ouvir e a ler as críticas. Eu acho que elas são importantes, né? Agora, fiquei surpreso com essa minha nova fase profissional, a quantidade de mensagens de carinho, mensagens de elogio que eu recebi. Assim, eu não consegui dar conta nem, acho que, de 50% das mensagens. Não consegui ler, acho que nem isso. Foram muitas mensagens, eu fiquei realmente surpreso. Eu sabia que ia ter um burburinho, né? As pessoas iam comentar, mas desse tamanho, nessa proporção, não. Depois que o senhor saiu da Verdes Mares e oficializou a sua entrada para a TV Cidade, o senhor observou grandes ataques a respeito dessa escolha? Não. De uma forma geral, assim, eu acho que o que eu ouvi de muito comentário foi assim, as pessoas surpresas e as pessoas um tanto quanto saudosas já, né? Vou sentir saudade de você, coisas do tipo. Mas ataques mesmo, não cheguei a perceber isso. Confesso que não. Foram mensagens mais afetuosas. Assim. Todo jornalista quer deixar sua marca de alguma forma. E os bordões é uma forma de alcançar isso. Então, como foi que surgiu o bordão Piscou, Perdeu? Você acredita que foi por acaso? Na minha vida, eu confesso que Deus tem dado uma ajudinha grande, viu? Porque o Piscou, Perdeu foi assim. Eu não gosto de me repetir, certo? Era o contrário do bordão. Na verdade, eu estava em busca sempre de fazer alguma coisa diferente, para chamar um intervalo. E um dia, o Cadu Moliterno, ator, estava no estúdio conosco, e aí eu fui chamar um intervalo e me veio essa história. Ele Piscou, Perdeu. Fica aí, não sai daí e tal, Piscou, Perdeu. Aí ele olhou, entrou no intervalo, aí ele olhou para mim, que legal esse seu bordão. Aí eu fiquei olhando para ele, ele disse, bordão? Mas não é bordão. Ele disse, pois use, que eu achei muito legal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, desde então, eu passei a usar o Globo Esporte, como foi a história do Globo Esporte. Uma vez eu estava assistindo o Thiago Life apresentando o Globo Esporte de São Paulo, que só passava para São Paulo. Aí ele começava o Globo Esporte dizendo, boa tarde. Aí eu disse, poxa vida, aí lembrei da história, aí lembrei do Thiago Life dando boa tarde alongada, eu disse, por que não o Globo Esporte? Aí foi. E as pessoas... Mas teve um momento ali da minha carreira em que eu fui proibido de falar. Porque achavam os diretores, assim, as pessoas que estavam ali no comando, que não se adequava. Vixe Maria, as pessoas que já estavam acostumadas ficaram muito chateadas, começaram a perguntar, mas por que você nunca mais usou? Aí achavam que a culpa era... Desculpa. Achavam que a culpa era minha, né? Como se eu tivesse... Mas eu fui orientado a não falar mais, durante um período, né? E depois voltou. Bem, o fato é que não são todos os cearenses que te chamam pelo nome Luiz Esteves. Geralmente eles costumam te chamar mais pelo apelido Magão. Que foi outra coincidência na minha vida. Bom, dá para inferir um pouco, né, do porquê Magão, mas de onde exatamente surgiu? Quem foi a pessoa que te Foi deu de um essa outro ideia? episódio que virou meme. Não foi, eu nunca me chamei de Magão. E meus amigos de infância, eu era poste, eu era outras coisas, mas Magão não. E até porque durante uma fase da minha vida eu era até gordinho, assim, tinha uma papadinha e tal. Aí veio o bendito áudio lá da história do cara me ameaçar com uma pimba de boi. Que ganhou o mundo também, reproduziram a exaustão na internet. E ele começava o áudio dele do WhatsApp assim, né? Eu pegava esse Magão e dava uma surra de pimba de boi. Pronto, passou, né? Ok, ele chamou de Magão, ok, vamos para frente. Eu ando muito a pé, eu moro próximo ali de onde ficam as TVs, então eu ando muito a pé ali
na região da Aldeota, Dionísio Torres. E aí passavam as pessoas de carro, de moto, até motorista de caminhão, de não sei o quê, buzinar, Magão! Magão! Eu disse, poxa vida. Aí um dia eu fui apresentar um evento dentro da empresa e o presidente da empresa me chamou de Magão. Eu disse, eu não tenho mais para onde correr. Eu vou assumir o apelido, tá todo mundo falando. Aí eu passei, botei na rede social e passei a me chamar assim, né? E pegou, aí pegou. Mas foi uma coisa das pessoas para mim, não foi assim uma coisa que eu tenha criado, né? Digamos. Não foi nada planejado. Surgiu, apareceu, foi criado pelo povo e eu assumi. E acho divertido. Dizem que no Ceará, quando a gente chama as pessoas pelo apelido, é porque gostam. Né? Então eu me sinto assim, querido. Luiz, olhando suas redes sociais, em especial o Twitter, dá para perceber, como você falou anteriormente, que tem time e tal, mas dá para perceber que o seu time é o Fortaleza Esporte Clube e eu queria saber de onde é que surgiu esse carinho pelo Fortaleza. Cara, eu acho que muito da história do futebol se confunde com as nossas raízes, né? As nossas relações. Então, eu sou Fortaleza porque meu pai é Fortaleza. E durante o sofrimento da Série C, a gente chegou aí várias vezes ao estádio. Não, várias vezes não, estou exagerando. A gente foi algumas vezes ao estádio. E o meu pai é esquizofrênico, certo? Senão ele mora aqui ao lado, ele mora aqui no nosso lado. E depois quando o Fortaleza subiu, vou já chorar, minha gente, peraí. Quando o Fortaleza subiu, o meu pai, ele... desculpa, gente. Ele precisou ser internado. E hoje ele não está mais em condição de viver socialmente. E eu não posso mais ir para o estádio com ele. É muito difícil para mim, sabe? E é engraçado, porque lá em casa só eu que sou Fortaleza. Dos filhos, sabe? Meu irmão, eu sou mais velho. Eu tive mais relação com meu pai. Meus pais se separaram, tinham 10, 11 anos. Então, para mim foi muito difícil, porque a minha referência era ele. E era quem me levava para o estádio e tal. E meu irmão é Ceará. E quando a gente foi para casa do vovô, meu avô era Ceará. Meus tios são Ceará. Então eu sou meio que a pessoa mais ajuizada da família, sou eu, né? Então, a minha maior qualidade, eu digo, é torcer Fortaleza. E eu estou muito feliz com essa fase do Leão de Aço. Muito feliz mesmo. Mas uma pena que eu não consiga estar comemorando com o papai. Para encerrar a entrevista, eu gostaria de lhe pedir encarecidamente para descrever um pouco quem seria o Luiz Esteves, além desse jornalista e dessa figura pública que todos já conhecemos. É um morador da capital, que não esquece suas raízes no interior, uma pessoa que quer ter uma vida simples, um sujeito profissionalmente inquieto, criativo, que confia nas pessoas até que elas provem que são mau caráter, que tem muita esperança, mas ao mesmo tempo é muito realista, sabe das dificuldades, e que sonha com um mundo menos desigual e mais justo. Acho que é isso. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista com Luiz Esteves para o site Entre Fios. Eu gostaria de ressaltar que foi uma honra poder recebê-lo aqui hoje nessa conversa sobre o futuro, o trabalho e a vida, e que nós, sinceramente, gostaríamos muito de poder reencontrá-lo em algum momento
da nossa trajetória no jornalismo. Claro, você sabe que eu fico muito feliz quando algum colega chega com uma foto e mostra que, quando você esteve lá no curso. Eu fico muito feliz mesmo. Eu sei que eu não contribuí com praticamente nada, né? É muito do esforço da pessoa, do profissional, né? Do estudante quando sai aqui da faculdade, mas fico muito feliz de saber que em algum momento lá atrás a nossa vida já de alguma forma se encontrou, né? Então desejo muito sucesso a todos vocês, que vocês tenham uma trajetória brilhante, que vocês consigam se encontrar dentro desse mundo, vasto mundo do jornalismo. E agradecer, reforçar. Muito obrigado mesmo pelo convite, tá? Muito obrigado. Nós é que agradecemos.